Quem é Lilith? Nesse vídeo a gente vai apresentar um pouco da nossa abordagem a respeito da identidade de Lilith e do seu espectro de consciência. Você tem certeza que você conhece tudo a respeito dela? Então vem com a gente que a gente tem ideias muito interessantes para compartilhar agora com você. Nós vamos começar aqui com algumas reflexões responsáveis sobre o que nós realmente sabemos sobre Lilith. E existe uma frase muito interessante que foi retirada de um filme, O Último Templário. É um filme antigo de 2009 e tem um personagem chamado Bill Vance. Ele é um antagonista ali no filme. Ele é o personagem vivido pelo ator Kenneth Welsh. E no final esse personagem ele diz uma frase para os mocinhos que é a seguinte: quem somos nós para decidir se podemos privar o mundo do seu passado? O nosso bem-estar vale o silêncio em relação à verdade? Então a gente começa esse vídeo, esse áudio, trazendo essa reflexão responsável para os nossos corações e para a nossa consciência. Conviver com Lilith é adentrar um território imenso de sincronicidades que contradizem a experiência humana mais direta com a objetividade. Normalmente, como humanos, nós somos treinados desde pequenos a sermos mais objetivos e a nos conectarmos apenas com aquilo que nós podemos testar com os nossos 5 sentidos, tocar, ver, cheirar, e vamos então ao longo dos anos construindo, concordando com esses pactos de percepção social, né? Então, conviver com Lilith vai trazer uma sincronicidade de contradição para a experiência humana, para quem é muito apegado à materialidade. E principalmente com relação àquilo que nós consideramos mais seguro pela manutenção do nosso senso de realidade. Então, Lilith está além da compreensão humana e ela se comunica conosco com uma linguagem muito própria. E somos nós quem precisamos aprender que linguagem é essa. Ao invés de vermos e já darmos um significado direto para aquilo, a gente precisa aprender a limpar os nossos filtros de interpretação, a abandonar certas crenças sociais a respeito de Lilith, certas crenças espirituais, ou seja lá de que natureza for, para que a gente realmente comece a enxergar quem é Lilith. Então, o que acontece quando ela começa a se comunicar? O que acontece com a comunicação desse código Lilith? Então, no livro chamado de Lilith, a gente explica bastante sobre isso. Nós falamos a respeito, né, da origem dessa palavra e que Lilith, então, acaba sendo um código. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso de uma outra forma um pouco mais adiante, né? O que acontece quando essa comunicação tem início? Nós vemos símbolos, esses símbolos podem ser abstratos ou animais ou coisas, palavras, horas digitais iguais. Então, são símbolos, metáforas. Ela se comunica muito por metáforas
histórias, então não são fatos reais, são histórias, criações, ficções, folclore. No meio de tudo isso tem crenças, lendas, invenções e muita criatividade humana de milênios. Tá? E isso se perdeu para além da lenda hebraica mais aceita sobre quem e o que ela é. A gente também vai falar um pouquinho disso adiante. Então, ou seja, se perdeu-se o controle sobre quem é Lilith. As pessoas que buscam entender, é um território de uma fogueira de vaidades. Todo mundo quer ter razão sobre quem ela é, o que ela é, quando na verdade cada um está no seu nível de consciência e dentro do seu nível de consciência, então cada um está certo à sua forma, à sua maneira, porque a realidade não é uma só para todos, então não tem como a gente impor a nossa perspectiva para ninguém. Isso é uma coisa que Lilith ensina, tá? Então é necessário um cuidado muito apropriado ao tratar da inteireza de Lilith. Porque para você entender essa inteireza, você precisa entender os aspectos, as partes. É tão enorme, tão gigantesco, que você não enxerga. Primeiro, porque não é de natureza material. E seu cérebro, na vida inteira, sua mente, as suas crenças foram treinados para você só enxergar a porta, a parede, a planta, mas o ar, o vento tá aí, você não vê. Então, é necessário um cuidado muito apropriado quando a gente vai tratar dessa inteireza da deusa, porque a gente precisa ser neutro, uma coisa que ela pede para sermos neutros em relação a qualquer espécie de idolatria, de favoritismo, de religiosismo, evitando ter sempre razão em um tema tão controverso como é o tema Lilith, como tema é controverso, né? E respeitando sempre a crença espiritual de cada um nesse terreno dentro do seu processo pessoal. E essa é a postura que a gente mantém aqui na nossa escola, tá? Assim, nós devemos ter a consciência de que quando se fala sobre a verdade, entre aspas, ou aquilo que a gente acredita que é verdade, a gente precisa entender que quando se fala da verdade, está se falando apenas da forma como ela é individualmente percebida, ou talvez percebida por um grupo, então não é só uma percepção individual, mas grupos de pessoas a percebem de formas diferentes. Então, é a forma, tem uma diferença da forma como você a enxerga num determinado período da sua vida, sabendo que você vai crescer, que você vai ter mais experiências e mudar com o tempo, e que a sua percepção sobre a deusa pode ser alterada ao longo dos anos com o seu amadurecimento, como tem acontecido com muitas pessoas e como também ocorreu comigo. E Lilith, ela respeita muito esse processo de amadurecimento. Se existe um ser, uma consciência que não tem pressa, esse ser, essa consciência é Lilith. Dessa forma, você acaba descobrindo que a verdade, entre aspas, é apenas uma crença praticada por muito, mas muito tempo mesmo, por milênios até, e é transmitida de geração a geração. E com isso acabou se transformando, se tornando uma verdade. Nós vamos continuar com esse tema a respeito das percepções da identidade de Lilith e do seu espectro de consciência na segunda parte desse vídeo e convidamos você então para visitar o nosso website, cujo link está aqui na descrição desse vídeo. Temos ferramentas gratuitas distribuídas tanto nesse canal quanto lá no outro canal, no meu canal mais pessoal, Tevalaio, né? Mas aqui
a gente traz uma abordagem mais exclusiva de Lilith a pedido dela, com considerações mais exclusivas dela, porque lá é o canal da Deva, então Lilith pediu um canal só para ela. Mas lá no meu outro canal você também pode acessar bioquineses gratuita, mantras gratuitos. A gente pretende também trazer conteúdos gratuitos, muitos conteúdos para cá. E temos também algumas ferramentas que são bonificadas e que vão te ajudar nesse processo de reconhecimento e de conexão com a deusa e reconexão com você. Tá? A gente tem reprogramações mentais com Lilith, a gente tem uma boa literatura consistente, uma trilogia da sabedoria lilithiana. Temos o Lilith Satsang, que são encontros com Lilith, 40% de pesquisa, 60% canalizado, quer dizer assim, é um verdadeiro processo de autoiniciação na mentalidade de Lilith, porque para se relacionar com Lilith você tem que entender o que ela pensa, como ela pensa, né? Mantras de conexão, a gente tem cursos básicos, tá? Tem um curso básico lá nessa plataforma também, Desvendando Lilith, e também a gente oferece serviços de consultoria avulsa, de leitura de carta com Lilith, bioquineses personalizada com Lilith e a mentoria, que é um processo mais avançado para quem realmente já conhece muito sobre a deusa. Nós vamos deixar todos esses links aqui na descrição para você e aguardamos você para o nosso próximo vídeo a respeito da identidade de Lilith. Quem é Lilith, afinal? Fica com a gente que a gente vai trazer um pouco mais de conhecimento a respeito desse mistério.